Hoje a gente vai falar aqui com Plínio Lemos Jorge, meu colega de profissão, advogado, presidente da NJL. Vamos trocar um pouquinho de ideia aqui sobre o projeto da NJL, um pouquinho da parte pessoal dele aí. Plínio, está contigo. Prazer estar aqui com vocês, ao lado dessas feras da indústria, hein? Alessandro, Ricardo, Vitoldo, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, temos muito o que falar. Eu acho que o setor está sempre em ebulição, né? Na hora que a gente acha que está calmando, a coisa toma outro rumo, outra fervura no caldeirão. Mas vamos falar, vamos bater um papo, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, bem-vindo, Plínio. Espero que você se sinta à vontade para a gente conversar. É um bate-papo livre e tem bastante coisa. Eu não lembro qual é o número do episódio nosso, mas 28º. 28º. Nessas 28 personalidades, eu não me lembro de nenhum ser representante de uma associação. Eu ia comentar isso. Hoje, abaixo do Lula, só tem ele como presidente, porque para nós, né, no nosso setor, não, é de fato, a gente tem muita gente interessante que vem aqui, eu acho que todos, sem exceção até agora, foram muito interessantes. Exato. E plurais, né? Teve operador, Sim. Influencer, agência de marketing. Exatamente. Mas não tivemos ninguém de nenhuma associação ainda, e é muito importante uma associação estar aqui conosco hoje, porque você não representa um ou outro, você representa uma indústria. Exato. Então é fundamental para a gente ter essa conversa. Espero que a gente possa até, inclusive, ter mais algumas aí no futuro, né? Mas muito obrigado, bem-vindo, vamos lá. Vamos lá, vamos com tudo. Plínio, conta um pouco mais pra gente, então, da ANJL. A gente não tem um formato específico de entrevista, é mais um bate-papo, mas eu acho que a grande curiosidade é o foco que se dá para as associações. Nossa indústria tem uma particularidade, tem mais do que uma, tem várias, na verdade, e elas tentam, vamos dizer assim, em cada uma delas representar um grupo específico de operadores, mas no final das contas, quando é chamado lá para Brasília, invariavelmente são elas que representam o setor de alguma forma. Então, na qualidade de presidente de uma das que mais vem crescendo, vamos dizer assim, queria que a gente conversasse um pouco mais do que é a figura, como é que ela representa, como é que se dá isso daí na prática. Essa figura associativa que a gente vê no nosso país não é diferente na nossa indústria, né? Eu acho que quando nós unimos um setor em prol de um movimento, em prol de uma categoria, sobretudo nessa indústria que está sempre sofrendo ataques, eu acho que é muito importante a gente agir em bloco. E a legitimidade tem que vir realmente desse movimento associativo. Na nossa associação hoje, a NJL, nós temos 26 operadores. Temos mais 4 na fila para serem aprovados em assembleia, para que a gente possa cada vez mais crescer. A maioria desses operadores que estão conosco associados são operadores de bet, né? São operadores de casas de apostas. Temos meios de pagamento, temos agências de marketing que também fazem parte da associação. E tudo isso engrandece o nosso movimento de uma forma que a gente possa colher informações de todos os setores. Então a gente não tem só informação das casas. Eu tenho informação do meio de pagamento, eu tenho informação das dificuldades da agência de marketing, a gente tem dificuldade dos provedores, temos provedores conosco também de jogos, provedores de plataformas de apostas. E essa pluralidade desse nosso convívio nos traz muita experiência e nos traz muita visibilidade, principalmente dos problemas. E aí que entra o nosso principal trabalho, levar o problema para o regulador, levar o problema para as autoridades, levar o problema para as outras federações, discutir com as outras entidades que invariavelmente acabam atacando o setor, atacando a indústria sem conhecer um pouquinho. Então hoje o que é o nosso papel enquanto indústria? A gente tem um time grande na associação, não sou só eu, a gente está crescendo muito a nossa estrutura, da gente debater sempre, levar informação de qualidade para todo o setor, para todo o país, para que a gente possa, e espero que seja breve, em um momento breve, ter suavizado essa imagem ruim da indústria por conta de operações ilegais, operações fraudadas, operações de fraudadores de um modo geral, para demonstrar que a nossa indústria é séria, ela tem preocupações, ela tem preocupação com o jogo responsável,
ela tem preocupação com o jogador, ela tem preocupação com as casas de apostas, mas a gente só consegue isso levando isso em bloco através de movimento associativo em que a gente expõe os problemas. Gostei do termo, movimento associativo. Esse eu não conhecia. Não era um termo que eu usava, mas ele ilustra bem a dinâmica, vamos dizer assim, do que acontece. Um grupo de não só operadores, pelo que você falou, Isso. outros players se juntarem num movimento associativo para aumentar a voz, para engrossar a voz, vamos dizer assim. Essa é a ilustração, né? Um ponto eu acho que é importante. Normalmente você, entre os seus associados, tem uma comunicação frequente e as informações são levadas para todos eles, que eu imagino que assim funciona. Mas, para quem não está associado, tem uma certa curiosidade para saber o que acontece, o que a NJL, que é a Associação Nacional de Jogos e Loterias, vem fazendo proativamente em frente a tantas pancadas que a indústria toma, né? E é cada vez mais e mais frequente, de gente maior, gente realmente que tem uma representatividade mais tradicional, mais antiga, né? Em congresso e tudo mais, esses lobistas dos determinados varejos, etc., né? Então é uma oportunidade legal também para você levar isso para o público em geral, né? Exatamente. Olha, eu gostaria de destacar um ponto, né? São várias frentes que a gente tem atuado, mas eu gostaria de destacar um ponto que eu acho relevante, que foi uma vitória para nós, para o setor e para a associação. Desde o ano passado, quando aquela primeira pesquisa do Itaú foi feita, pesquisa que a gente já tinha opinado que era uma pesquisa comprometedora, porque ele não tinha dados, foi uma pesquisa feita entrevistando as pessoas, e a gente não faz pesquisa séria falando de dados, de números. Extrapolando a amostra. E assim, não tinha amostra, era só falando com um, falando com o outro, aquilo aí não tinha base científica. Eu tive a oportunidade de falar com os economistas do Itaú e falei, essa pesquisa está errada. Você não vai conseguir mostrar nada com ela entrevistando as pessoas, tem que aguardar os números do ano que vem. Mas o Itaú soltou a pesquisa, na sequência veio a do Banco Central, também completamente equivocada, e a gente teve a oportunidade de demonstrar, e o Banco Central voltou atrás. Mas a gente via lá naquele momento um movimento orquestrado das entidades bancárias, dos bancos, que não conheciam do mercado, capitaneada pela Febraban, na figura do seu presidente, o presidente Isaac. E desde lá nós tentávamos falar com o presidente Isaac, para levar um pouquinho do conhecimento para ele, levar essa experiência. Mas ano passado nós não conseguimos, não tivemos a oportunidade de falar com a Febraban. E no começo desse ano eu consegui, junto com mais 2 associados, estava comigo o Alexandre da Superbet, que conseguiu essa reunião para a gente, o Pietro lá da Betano. Nós conseguimos ter a primeira reunião com a Febraban. Uma reunião que começou bem difícil, porque o presidente Isaac tinha suas convicções, ele expôs todas as convicções dele, e aí calmamente nós conseguimos mostrar os pontos que ele estava equivocado. Ele começou falando assim comigo, sou contra a regulamentação, não quero saber, fui contra vocês mesmo e acho que não acredito no mercado. E aí o que a gente passou a fazer dali para frente, eu, Alexandre e Pietro? Mostrar para ele que essa atitude de contra-regulamentação em nada favorecia o mercado brasileiro. Muito pelo contrário. A falta da regulamentação abriria um espaço muito grande para as empresas ilegais operadas de fora virem fraudar os nossos apostadores e, no final do dia, que o dinheiro das operações regulares volta para o banco, numa operação sem legislação, sem regulamentação, esse dinheiro não ia voltar para o sistema bancário, não ia voltar para a nossa economia. E aí fui explicando para ele, mostrando que é um site legal, o que é um site legal, quais os comprometimentos, que é IC, jogo responsável. Enfim, uma reunião que ele tinha pautado para 30 minutos, nós ficamos 1h30 falando com o Isaac e com o economista-chefe dele, o Sadenberg. A reunião, na minha expectativa, foi muito boa, saímos de lá bem contentes, acho que foi uma vitória grande para a gente começar a acalmar os ânimos, principalmente com o setor bancário. E, para nossa surpresa, o presidente Isaac nos convidou para voltar várias vezes lá. A primeira reunião agora foi uma reunião semana passada, em que nós tivemos assento no comitê de PLD. Então, a Associação NJL hoje é uma convidada da Febraban para debater temas da indústria
com o setor. Estavam presentes Bradesco, Itaú, Safra, bancos menores, tinha bancos maiores ainda ali também, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, tinha vários bancos naquela mesona grande, em que nós tivemos a oportunidade de debater com a indústria do setor financeiro, um pouco das nossas angústias. Eles também passaram as deles, nós entendemos também. E aí juntos nós já estamos programando, não sei se um evento, se um fórum, sobre um debate mais amplo com a Secretaria, com a Anatel, com o Banco Central, com a NJL, com as outras entidades que serão convidadas também, para a gente começar a aprofundar esse debate. E por isso que eu destaquei esse, eu acho que é o mais importante, porque o nosso grande, talvez, algoz ano passado, foi o setor bancário, né? Que bloqueava conta, que soltava postzinhos, que bloqueava Pix, que bloqueava conta de usuário, que bloqueava conta de empresas, pessoas ligadas à empresa, às indústrias. Então, assim, dentre os trabalhos que a gente tem feito, esse eu acho que desse ano foi o que mais nos deixou contentes, pela profundidade, pelo tamanho do tema, pela discussão. Mas tem outros também que a gente tem feito, a gente tem debatido muito com a Anatel, bloqueio de legal, a gente tem conversado muito com a SPA sobre regulamentação de provedores, falado muito com o pessoal do meio de pagamento, da Pagos, para começar a me conscientizar todos que tem que operar só com os regulares. Enfim, a gente tem uma pauta intensa, às vezes não aparece, porque é muita coisa, a gente acaba não dando publicidade em tudo, mas todas elas são importantes. Quis destacar só a Febraban porque é um setor muito pesado, muito grande, que fazia realmente, doía, quando ele bate, dói, né? Os outros doem também, mas um banco batendo a gente desse tamanho, estava ficando chateado já. E a gente começou a acalmar isso. Eu já vim preparado para meter o pau nos bancos e tudo mais, já vou agora acalmar um pouco os nervos, né? Porque não, eu vi muito disso, a gente tem grupo, né, de WhatsApp, etc, e a gente toda hora vê lá alguém reportando que determinado banco está notificando agora o usuário que você tem risco de perda de dinheiro ali, mas ele notifica quando é um bar, quando é na caixa, né? Você vai apostar e tal. Então, e fora uns aí que teve, no caso eu testei pessoalmente um banco específico, não vou mencionar, já que estamos agora numa boa relação, ou começando ela. Já que suavizou. Já que suavizou, né? Mas de você ter essa tela de notificação e não ter o botão para continuar. Você só tinha como voltar. Ou seja, você não conseguia concluir isso. Era um stop. Era um stop. Para aqui. Tive conta, abro até um parênteses, não vou citar novamente o banco, porque estava presente aí nesses carinhas aí. Era um desses aí. Então, legal. Mas a BIS teve sua conta bloqueada. Isso. A BIS é o nosso evento, né? A empresa que organiza o evento, teve sua conta bloqueada. Depois todos os sócios. Depois os cônjuges dos sócios. Depois os sócios dos sócios. As empresas dos sócios e os sócios... Eu estou falando aí de mais ou menos 50 pessoas que tiveram conta bloqueada por desinteresse comercial. Acontece que tem uma das pessoas que participa ou participou de uma dessas empresas, que foi diretor de uma dessas instituições por mais de 40 anos e ligou lá e falou: meu amigo, o que está acontecendo? Aí trouxeram para a gente a questão toda, né? E foi por conta da BIS ter vendido para duas empresas de aposta stand. Ora, não tenho como eu controlar quem vai comprar o stand, eu não tenho esse absoluto controle de verificar se ele é investigado, se ele não é, se é condenado, se não é. E são empresas que hoje, as duas já estão lá na SPA, uma mais ou menos, a outra passou, tal, 100%. Mas na época não tinha, também não tinha nada o que fazer, né? Porque o governo não tinha andado suficientemente rápido, né? A gente vai falar sobre isso também. E ficamos aí com uma situação horrível, né? Migramos, claro, né? A operação não pode parar, mas eu achei um negócio descabido, assim. Não é possível. Como é que eu posso controlar? Não tenho como controlar. Eu sou dono de uma franquia do McDonald's, vai perguntar quem entra e quem sai, qual a sua atividade, né? Enfim, então eu vejo que a gente tem essa possibilidade de conversa que é muito boa, né? Produtivo isso.